Olá! O vídeo de hoje traz um estudo sobre o poder das palavras e dos pensamentos. Eu, Kátia Maciel, trazendo para vocês no canal Coluna em Movimento uma forma diferente de você entender como e por que a sua coluna dói. E mais, o que fazer, como se comportar perante esse aviso que a sua coluna está trazendo para você. Bom, o texto que eu vou ler para vocês aqui hoje é de Vianna Stibal. Ela é fundadora da técnica Theta Healing, que é uma das técnicas mais poderosas de cura energética do mundo. Mais do que isso, eu diria que Theta Healing é um lindo caminho de autoconhecimento. É uma forma da gente enxergar os outros mundos que a gente não consegue enxergar no dia a dia. É uma forma da gente entender quais são os níveis em que nós estamos. E a Vianna, ela traz tudo de maneira muito amorosa, porque ela, apesar de ter sido uma pessoa muito bruta, muito parruda, ela descobriu nisso tudo uma forma, a forma carinhosa e amorosa de chegar à fonte criadora de tudo que nós podemos chamar de Deus, de Buda, de Jeová, de Shiva. E a partir disso, ela desenvolveu uma técnica, um trabalho, onde a gente consegue, onde nós mesmos conseguimos chegar à nossa cura instantânea e definitiva. E tem um trecho muito importante aqui do livro dela, falando do poder das palavras e dos pensamentos, que, no meu ponto de vista, é o grande início de tudo. Então eu vou ler para vocês. No Theta Healing, trabalhamos com o Criador de tudo que é. Exploramos a mente consciente e subconsciente. Esses elementos de nossa mente são incrivelmente poderosos, cada um à sua própria maneira. Uma das coisas a se lembrar quando você estiver trabalhando com a mente subconsciente é que tem que usar as palavras por ela compreendidas. Um dos conceitos que a mente consciente não entende é a palavra tentar. Não se pode tentar fazer algo. Não se pode tentar pegar um lápis. Isso simplesmente não pode ser feito. Ou você faz ou você não faz. De fato, se você diz ao seu amigo, eu vou tentar estar lá na sua casa, era melhor dizer que eu não vou à sua casa. Se a gente diz para os nossos filhos, arrumem os seus quartos, eles podem me dizer, vamos tentar arrumar. E aí a gente vai ter certeza que eles não vão arrumar esse quarto. Bom, enfim. Uma vez que o subconsciente não entende a palavra tentar, ele simplesmente assume que qualquer coisa que tenha de ser feita não será. Então, você não tentará usar essas técnicas, você não tentará fazer os exercícios que o Coluna em Movimento te ensina. Experimente, então, dizer, eu vou experimentar fazer essas técnicas, não tentar fazer essas técnicas. Você pode também dizer, eu praticarei essa técnica. Tome a atitude de fazer. A crença de que a expressão falada e as formas de pensamento têm podem criar mudanças físicas. A crença de que a expressão falada e as formas de pensamento têm poder de criar mudanças físicas é tão antiga quanto a sensibilidade dos seres humanos. Então, as palavras, tanto faladas em voz alta ou expressas em formas de pensamento, têm um efeito incrível em nossa vida diária. Se uma declaração é feita diversas vezes, ela torna-se uma realidade. E eu estou dizendo isso tanto para o lado bom como para o lado não bom. Então,
o grande convite aqui, inspirada em Vaiana Stibal, é: meça as suas palavras, ou melhor, observe as suas palavras. Observe as palavras que você diz no dia a dia e perceba se essas palavras não estão te impedindo, não estão te limitando e não estão te travando de seguir o seu caminho. E quando a gente limita o nosso caminho, quando a gente trava o nosso caminho por algum motivo, seja simplesmente porque a gente diz palavras que nos limitam, a gente também é capaz de travar a nossa coluna. Eu recebi esses dias um feedback de uma pessoa, não me lembro se no Insta ou no Face, dizendo que as minhas palavras soavam filosóficas, que gostaria até de uma explicação muitas vezes um pouco mais fisiológica, mais física do que era realmente um problema de artrose, por exemplo. E eu respondi para ela dizendo que, e vou trazer isso aqui para vocês também, porque vale a pena ressaltar isso. Tudo que eu estou trazendo para vocês aqui e no Coluna em Movimento de um modo geral, pode estar soando filosofia pura, e eu vou dizer que é mesmo. É filosofia no sentido de ciência. Tudo que eu tenho trazido para vocês aqui não é simplesmente um ponto de vista da Kátia. É um ponto de vista da Kátia a partir de vários estudos, e o Theta Healing incluso, a metafísica incluso, a física quântica, a mecânica quântica. É muito claro hoje para mim, ao menos para mim, e para muitas pessoas que estão no caminho, trilhando um caminho de autoconhecimento, o quanto as nossas emoções são totalmente responsáveis pelo que sentimos no nosso corpo físico. Então, pode parecer filosofia pura quando eu trago para você aqui cuidar muito bem das suas palavras. Mas cada vez que a gente diz algo que não soa para o corpo leve, que não soa para o corpo benéfico ou positivo, o corpo vai responder da mesma forma como você trouxe para ele. Então, se você diz palavras negativas o dia inteiro, tanto para uma pessoa quanto para você mesmo, se culpando, se chicoteando de alguma situação, o teu corpo ele vai reagir na mesma proporção, no mesmo padrão vibratório das palavras e dos pensamentos que você trouxe para ele. Então eu já falei, já trouxe em muitos vídeos essa questão, mas eu vou continuar falando disso, porque no meu ponto de vista isso é o que vai fazer a virada de chave do mundo sem dor na tua coluna, no mundo sem sofrimento para você. Então a partir do momento em que a gente se expressa melhor e se expressa de modo mais positivo, o nosso corpo reage com um relaxamento, com uma alegria. E por que é que ele vai ficar tenso se a gente está dando alegria e leveza para ele? Então, a partir disso, o corpo relaxa, e se os músculos relaxam, a coluna não tem mais por que doer. Porque o Coluna em Movimento traz o princípio de que a coluna só dói quando tem músculos tensos. Esse é meu ponto de vista, depois de muitos anos de dedicação, de profissão. Então, se a gente deixa o nosso corpo livre de qualquer tensão vinda de qualquer nível, de qualquer lugar, por que é que a coluna vai doer se não há tensão muscular? Ok? Então, o meu convite hoje a vocês é esse. Cuide muito bem das suas palavras. E se você, por um descuido, e eu faço isso até hoje, gente, volto a repetir aqui, já disse isso em vários vídeos, não é porque eu estou dizendo para vocês aqui, que eu estou trazendo para vocês aqui uma forma de se comportar, ou de agir, ou de pensar, que eu não faça isso no meu dia a dia. Muito pelo contrário, o que eu falo para vocês, eu estou falando primeiramente para mim.
Então, o meu cuidado hoje com as minhas palavras tem sido diário, tem sido constante. E quando eu digo alguma coisa que não me caiu bem, às vezes nem a outra pessoa para quem eu falei percebeu, mas para mim já soa diferente. E aí eu cancelo. Existe uma técnica em barras de axis em que a gente diz assim, ops, cancela. Desculpa, em barras de axis não, em Theta Healing mesmo. Que a gente diz, quando a gente diz uma palavra negativa, a gente fala, ops, cancela. E aí traz a nova palavra, a palavra que realmente, a frase realmente que você queria dizer de uma maneira positiva e amorosa. Gratidão por estarem aqui, gratidão por essa pessoa que trouxe essa questão da minha fala filosófica. Isso trouxe para mim um reforço do que eu realmente quero passar para vocês, do que eu realmente acredito que foi bom para mim, que está sendo bom para mim e é o que eu quero passar para vocês, porque tudo que eu passo aqui é experiência vivida comigo, é tudo que eu experienciei para que eu melhorasse das minhas dores de coluna. Então, eu trago aqui ciência, eu trago aqui estudo, mas eu trago principalmente a experiência que foi vivida na carne, comigo mesma. Então, sou muito grata a essa pessoa que trouxe essa questão e que me despertou essa vontade de trazer isso para vocês. Comentem, por favor, aqui o que vocês têm sentido no dia a dia aí dos movimentos, tanto físicos quanto dos movimentos mentais, espirituais, se vocês têm mudado alguma rotina aí na casa de vocês, no dia a dia de vocês. Compartilhem os vídeos, assinem o canal no YouTube e acompanhem os programas, acompanhem as dicas. Tem algumas dicas aí sendo colocadas aí fora os vídeos que eu sempre trago alguma coisa, algum assunto mais focado. Tem um programa rolando aí na internet, nas redes sociais, Instagram e Facebook, para você, durante essa quarentena, ter o que fazer, ter uma saída para suas dores de coluna. Gratidão, até o próximo.